obrigada, Jesus, por estarmos aqui, nessa casa que nos acolhe, que nos dá a oportunidade do trabalho, de trabalhar em seu nome, exercitando os teus ensinamentos. Sabemos, Senhor, o quanto é difícil, como já falamos, manter uma casa espírita funcionando. Mas com o teu amparo, com o amparo de Dr. Bezerra de Menezes, com o amparo do raio de sol, a qual eu carinhosamente trouxe para esta casa junto a mim, pois foi ele que me disse que eu tinha algo para fazer por essa casa. E sempre recorro a ele nos momentos que necessitamos. Te agradecemos, Jesus, por todos os trabalhadores que por aqui passaram. Cada um deles, Senhor, deixou a sua contribuição, deixou a sua marca de amor, de trabalho, de carinho. A todos os nossos trabalhadores de agora, somos poucos, Senhor, mas somos unidos, temos bom ânimo, temos amor e trabalhamos com alegria e agradecido a Ti pela oportunidade. Te agradecemos, Jesus, as famílias que o Senhor nos envia, os nossos jovens, as nossas crianças, que chegam aqui e que são abraçados por nós e passam a fazer parte dessa família onde tanto amor e fraternidade existe. Muito obrigada, Jesus, por tudo e por tanto. E continuamos a te pedir força, coragem, bom ânimo, para que possamos atingir os objetivos pelos quais essa casa foi erguida nesta comunidade. Te rogamos nessa hora, Senhor, o teu amparo, a tua proteção para o nosso irmão Douglas, que aqui está a trazer a responsabilidade do estudo da noite de hoje. Que ele possa, Senhor, amparado por Ti, pelos benfeitores espirituais, ser inspirado e que todos nós possamos absorver os ensinamentos que Ele vai nos trazer e, sobretudo, Senhor, guardarmos em nossas mentes, em nossos corações e colocá-los em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Fica conosco, Senhor, e nos abençoe a todos, encarnados e desencarnados, que aqui viemos nessa noite. Que assim seja. Assim seja. Douglas, é uma alegria muito grande que você aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso chamado, o nosso convite. Você sabe quando a gente te ama, né? E que você fique à vontade. Você vai falar sobre fidelidade a Jesus e a Kardec. Olha que coisa boa, que bom que nós viemos aqui, né? Seja contigo a palavra. E aí, pessoal, boa noite. Deus continue a nos abençoar. É bom ter um bocado de gente conhecida, outras pessoas que eu não conheço, prazer.
19 anos do Grupo Espírita, Casa Espírita, Dr. Adolfo, Apóstolo da Caridade. Nós tínhamos 26 anos quando ele foi fundado, do outro lado da rua, naquela loja ali, na casa da Nilce. Lembra, Nilce? Ficava embaixo. É a pedra fundamental. Isso, foi onde começou o grupo. Zezé está na inauguração também, né, Zezé? Pois é, então aqui é bom a gente ver, depois de 19 anos, o progresso do grupo, fruto aí da colaboração de todas as pessoas. E nós fomos buscar uma reflexão para a noite de hoje que diz respeito à essência da doutrina espírita, que é a nossa relação com o mundo imortal, com o mundo espiritual. E como ensinou Allan Kardec e o próprio João, na época de Jesus, a necessidade de avaliar o que vem dos Espíritos, as mensagens que vêm dos Espíritos. E porque eles nos trazem uma série de informações que nos cabem estar refletindo, passando pelo crivo da razão, vendo se aquilo ali procede. E os companheiros devem lembrar que em 11 de setembro de 2001 aconteceu um acidente, uma tragédia muito séria aqui nas Américas, lá na América do Norte, nos Estados Unidos, que foi o atentado, ficou conhecido como atentado de 11 de setembro, que derrubaram 2 grandes edifícios, aviões, as Torres Gêmeas, matando assim muita gente. O que será que os benfeitores espirituais falaram sobre aquilo ali? Porque na época houve uma série de informações que surgiam. Mas quais dessas informações eram realmente sérias e como que os benfeitores espirituais, realmente os espíritos nobres, aqueles que fazem parte do que chamamos da equipe do Consolador, trouxe ao mundo acerca desse acontecimento que teve assim uma consequência em todo mundo ficou sabendo. Imagina, 2 edifícios muito altos, em que ali trabalhavam muitas pessoas, na hora estavam lá. De repente surge o primeiro avião e bate, surge o segundo avião e bate. Naquela época eu estava na sala de aula, saí para ir ao banheiro, e aí a supervisora falou: olha só o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Eu olhei a televisão ligada na secretaria e sinceramente na hora eu achei que era um filme, porque era muito absurdo aquela situação ali. Quando eu vi o primeiro avião, logo depois veio o segundo contornando e também bateu. Mas a questão é a seguinte: o que a gente trouxe aqui para nós, o que os espíritos disseram sobre isso? Porque na época houveram uma série de informações. Como a gente, como espírita, poderia estar avaliando essas informações? Então nós fomos buscar uma mensagem de Bezerra de Menezes, que saiu no Reformador de dezembro de 2001, a mensagem psicofônica, pela mediunidade falante. Bezerra de Menezes Espírito se aproximou de Divaldo e transmitiu para ele o que ele queria falar para as pessoas, acerca do assunto, numa mensagem chamada
fidelidade a Jesus e a Kardec, que nós trouxemos aqui hoje e vamos estar lendo alguns trechos e comentando dessa mensagem para nós. Vamos fazer aqui um estudo da mensagem, no seguinte sentido: vamos aqui aplicar a nossa condição de espírita cristão, que faz o quê? Tira a essência de uma mensagem que vem através da mediunidade, ou que é escrita por um encarnado que escreve alguma coisa sobre o Espiritismo. E vamos ver com Bezerra como ele abordou o assunto. Percebamos, é um espírito nobre. Ele tem o aval dos benfeitores para trazer determinadas informações, feito Emmanuel, porque as mensagens mediúnicas, elas passam no mundo espiritual por locais de permissão para virem ao mundo. Por exemplo, a mensagem de Chico Xavier, do Emmanuel aí, já tem mais de 40 anos, ela continua atual. Essa é uma mensagem que veio das esferas superiores, porque Emmanuel estudou o Evangelho em regiões superiores, a interpretação do Evangelho, para trazer até nós depois em forma dos estudos que estão aí no Vinha de Luz, no Pão Nosso, né? Lições muito simples, mas que falam, por isso mesmo, pela simplicidade, muito fundo ao nosso coração. O Bezerra fez há muito tempo, fez a mesma coisa. Agora, reparemos como ele vai abordar a questão do atentado do 11 de setembro. Foi uma mensagem que saiu em dezembro, mas ela foi psicofonizada pelo Divaldo, quer dizer, Bezerra veio e falou pela boca do Divaldo em 11 de novembro de 2001, 2 meses depois do acontecido. Chama-se Fidelidade a Jesus e a Kardec. Quem revisou o texto e deu o título foi o próprio autor espiritual. Você vê uma outra característica: os benfeitores de mesmo, autênticos, eles pegam depois, revisam a mensagem antes de publicar. Tem todo um critério nesse aspecto aí que serve de exemplo para a nossa avaliação de qualquer obra mediúnica ou qualquer outra obra espírita. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ele nos ensina o exercício do discernimento. Existe alguma obra proibida? Não, tanto que ele recomenda que a gente leia até obras que critiquem o espiritismo, para que o espírita aprenda a exercitar o discernimento. Então, quando a gente pega uma mensagem dessa, o objetivo nosso, como trabalhador espírita, que todos aqui nós somos, ou frequentadores de casa espírita, é a gente aprender com Bezerra de Menezes, chamado de um médico dos pobres, pela grande generosidade que ele possuía em atender as pessoas. O que esse espírito, com a autoridade moral que ele tem, falou acerca do assunto. Olha como ele começa: estes são dias semelhantes àqueles quando esteve na terra, desenvolvendo o seu ministério, o afável mestre Galileu, o agradável, o doce mestre Galileu. Roma assenhoreava-se do mundo, e a águia dominadora, como era chamado o Império Romano, de águia, sobrevoava o cadáver das nações vencidas, nutrindo-se das suas vísceras em decomposição. A águia era o símbolo do Império Romano, figurava na bandeira, etc. Então você vê a referência. Vocês notaram ele falar aqui sobre a Torre Gêmea? Em algum momento? Mas ele está falando das Torres Gêmeas. Nós vamos entender mais adiante. Ele pega lá de Jesus, falando que os tempos de hoje são semelhantes àquele. Então, passou 2000 anos e os tempos de hoje, com toda a ciência e tecnologia, continuam semelhantes àqueles daquela época. E aí ele prossegue: vem Jesus e instaura o poder do amor
superando as contingências, as instabilidades das coisas, as variações que aconteciam, transitórias, passageiras, do poder da força. A sua mensagem penetra o sentimento humano e arrebanha milhões de vidas que se oferecem em holocausto, quer dizer, em sacrifício, desde Nero a Diocleciano, que eram os imperadores da época, quem mandava lá naquela época. Durante as 10 mais perversas perseguições, demonstrando que o amor supera todas as outras expressões de governança do mundo. Então, Bezerra de Menezes, ele vai conduzindo o nosso pensamento, pega lá Jesus, e vem conduzindo, fala das perseguições que fizeram para os cristãos, das lições de amor que ele deixou, que milhões de pessoas passaram a seguir, à medida que iam se identificando com o Evangelho, e ele segue. A partir de Constantino, com a oficialização do pensamento cristão, em torno de 300 anos depois de Cristo, vem Constantino e oficializa o pensamento cristão, se torna a religião oficial da época. Estou aqui resumindo a situação, né, que o Bezerra está falando aqui. O pensamento cristão junto ao poder temporal que, mais tarde, seria transformado em doutrina do Estado. A mensagem de Jesus empalidece, perdendo seu brilho e significado para entorpecer-se numa trágica organização político-econômica que distenderá o caos e os séculos, o caos e o infortúnio sobre a terra por vários séculos. Olha só como o espírito superior, ele conduz um assunto. Primeiro que ele não abordou diretamente, né, dizendo que foi por causa disso, por causa daquilo que aconteceu os acidentes das Torres Gêmeas. Ele fala que os dias de hoje são semelhantes aos de outrora. Perseguição aos cristãos, ocorre a oficialização da Igreja Romana, né? A partir daí a mensagem, a essência da mensagem empalidece, porque passa a ter uma organização política e econômica dentro da igreja que vai espalhar aí o caos, a desordem e o infortúnio sobre a terra por vários séculos. Ele prepara o terreno do que ele está querendo falar para nós nesse respeito. A partir do concílio de Clermont, não é nada para a gente decorar isso aqui, tá? Tanto que está aqui na tela. Eu não fiquei em casa a partir do concílio de Clermont, não é uma prova de vestibular que nem mais cobra isso, né? A partir do concílio de Clermont, em 1095, o Papa Urbano, já tinha passado então 1000 anos, né, aproximadamente, da vinda do Cristo, intoxicado pela volúpia do poder, pretende a governança do Oriente. Começa aí já entender, né? O ataque de 11 de setembro foi promovido pelo Oriente Médio, uma das regiões lá, um grupo de terroristas dessa região. Olha só como um verdadeiro espírito nobre, não é uma mensagem assinada com nome pomposo, não. É um verdadeiro espírito nobre, por um médium confiável, traz uma mensagem para nós. Isso é sempre, em toda a nossa prática espírita, isso sempre precisa ser observado. Intoxicado pela volúpia do poder, pretende a governança do Oriente e proclama a cruzada popular, logo depois esmagada em um rio de sangue. Então, a primeira cruzada, né, em que o pessoal vai sair do Ocidente, das regiões lá da Europa, para atacar o povo lá em Jerusalém, com a ideia da Terra Santa, do túmulo de Jesus, porque a igreja se tornou oficial, lembra? A igreja romana oficial, então eles passaram a se achar dono do Evangelho, dono dos ensinos de Jesus. De imediato, tocados no seu orgulho e espicaçados pelo ódio,
os turcos, aí já começa a entrar, né? Os turcos conquistam Jerusalém em 1096, um ano depois dessa ideia aí do Papa Urbano, provocando na Europa a reação que se alargará por 177 anos, através das 8 cruzadas que disseminarão o ódio, o horror, deixando sequelas que chegaram aos nossos dias em vitórias e prejuízos para a defesa da sepultura vazia de Jesus. Vou repetir: deixando sequelas que chegaram aos nossos dias em vitórias e prejuízos para a defesa da sepultura vazia de Jesus. Ele já está falando sem falar, mas para quem sabe ler um pinga-letra. É assim que age o espírito nobre. O espírito nobre não seja para ninguém, não chega para ninguém no meio da noite e fala: levanta, vamos falar ao Brasil. Isso aí a gente fica com o pé atrás. Por um acaso, vocês já ouviram alguma referência? Aqui tem uma biografia de Divaldo, a serviço do Espiritismo, muito boa por sinal, Divaldo Franco na Europa, contando aqui a divulgação do Evangelho que ele faz aí pelo mundo, uma das partes, né? Já ouviram falar que o Espírito chegou para o Divaldo e falou: levanta, Divaldo, vamos falar para o mundo, eu sou Bezerra? Nunca. Porque não é assim que funciona. Se o Espírito faz isso, pé atrás com ele, é um mistificador. Não há dúvidas, não há meias palavras nesse aspecto. Mesmo porque, se você analisar uma mensagem desse teor, é uma mensagem de pessimismo, de apreensão, de deixar as pessoas preocupadas. E os benfeitores vêm nos esclarecer e consolar, trazer para nós segurança, sempre. E aí, continua aqui. Chegou as consequências, porque percebamos, possivelmente nós, ou muitos de nós reencarnados aqui no Brasil e em outros locais, experienciamos, em nossas reencarnações passadas, algum momento, nesse período das cruzadas e dentro da Igreja Romana. E de uma maneira ou de outra, sofremos as consequências dessas situações que ocorreram no chamado resgate coletivo, ou como se costuma dizer popularmente, no karma coletivo de algumas comunidades encarnadas em algumas regiões do planeta. Então prossegue aqui a situação. Deverão essas cruzadas encerrar-se com a conquista de Antioquia em 1270, provocando a reação da Europa, que manda sua última expedição sob o comando de São Luís, o mesmo São Luís que aparece nas obras básicas, né? São Luís, o rei de França, que se torna o orientador espiritual da França e tem muitas mensagens importantes trazidas dentro da doutrina espírita. Você vê que ele participou de uma cruzada, né? Isso é interessante, né? Você poderia dizer: mas como São Luís, como que um espírito desse participa de uma cruzada? É porque quando é necessário, o bem também sai à defesa de certos valores. Mas houve equívocos que era uma cruzada? Houve. Mas um espírito da condição de um espírito como Luís desencarna, pelo seu grau de entendimento, rapidamente percebe os equívocos e rapidamente também se corrige. Então percebamos aí que são certas situações para que a gente avalie em termos assim amplos, para que a gente não se torne infantil nas nossas análises. Violência, guerra, isso daí eu quero ficar fora. Mas o Espírito Emmanuel, na época da Segunda Guerra, ele comenta sobre isso. Há pátrias que permaneceram omissas, há aquelas que não estavam envolvidas e mesmo assim receberam ataques das pátrias que foram para a guerra.
e, portanto, havia necessidade da defesa. Então, a doutrina espírita ela nos traz a lucidez em relação a essas situações de legítima defesa, que são plenamente éticas nesse aspecto, plenamente necessárias quando é o caso disso. São Luís, rei de França, que logo depois desencarna no campo de batalha, fazendo com que os exércitos franceses retornem esgotados, abrindo espaço para que o príncipe Eduardo da Inglaterra, em 1272, firme o término da intolerância de ambos os lados, estabelecendo o armistício, que é aí uma trégua. Então aí foi a última cruzada, cancelou em termos físicos. Imaginemos aí isso uma encarnação. Acabou as cruzadas ali. Acabou o problema gerado? Não. O problema continua e Bezerra prossegue aí comentando. A noite medieval abre novos fronts, ou seja, novas frentes de lutas cruéis e injustificáveis em nome do pastor da docilidade, da energia e do amor, através dos seus tribunais que matam mais do que as guerras anteriormente travadas entre persas e gregos, que foram guerras bem sangrentas. Até que veio o momento, o período do Tribunal do Santo Ofício aí, mata mais do que todas as guerras anteriores. E muitos espíritos reencarnados hoje em dia têm comprometimentos, mesmo porque eram clérigos, monges reencarnados naquela época. Talvez até alguns de nós. Mas não vamos cutucar muito isso aí, não, para a gente não forçar nenhuma recordação que a gente tem esquecimento passado, com uma nova oportunidade de renovação, nesse aspecto. E aí prossegue aqui, até que veio o momento da abnegação de Jean Hus, que é uma encarnação de Allan Kardec. Jerônimo de Praga, que vai auxiliar depois, mais à frente, a divulgação do Espiritismo no período de Leon Denis. Aquela época está reencarnando, logo após a Inquisição, naquele período. Martinho Lutero, que vai também trazer uma grande renovação no que diz respeito à interpretação da Bíblia. E uma nova era se instaura na Terra, em tentativas continuadas de trazer Jesus definitivamente ao coração humano. O Bezerra vai... Aqui vocês repararam que ele está trazendo a história de Jesus de Nazaré em todos os tempos, desde a chegada do ensino à Terra, com a vinda do próprio Mestre, que se personificou fisicamente para trazer a mensagem, ele mesmo, até nós, até a deturpação dessa mensagem, o uso dela como desculpa para as perseguições que foram continuadas, a provocação de um outro povo que possui raízes ainda anteriores a Jesus, bem anteriores a Jesus. Você vê que tem certos problemas que eles demoram muito a serem solucionados. E nós, às vezes, queremos resolver no estalo algumas dificuldades nossas. Às vezes a gente se inquieta por uma dificuldade da vida da gente, quer resolver em dias, quando a solução do nosso problema se chama reencarnação. A gente vai ter toda a reencarnação para resolver aquela dificuldade ali. Você vai se ver a par com certos desafios, até que o indivíduo aprenda a ter paciência, a entender o que aquela situação da vida dele significa em termos do seu aprendizado, da sua educação moral. E aí prossegue o Bezerra. E o protestantismo, logo depois, experimenta lutas intestinas, lutas internas,
a partir de João Calvino, desintegrando-se, deixando a criatura humana sem segurança para arrumar ao reino dos céus. A época de Calvino é interessante, protestante. Houve a Inquisição na Igreja Romana, na Igreja Católica. Muita tortura, muita perseguição, e se fala muito disso. Só que dentro do protestantismo também houve muita tortura. Pra vocês terem ideia, Miguel Servet, por ter descoberto acerca da circulação do corpo, ele foi queimado à época de Calvino, e eu costumo brincar que, por inveja dos católicos, os protestantes não queimaram o Miguel rápido, não. Porque o pessoal colocava lá, você é bruxa. Então coloca na fogueira e taca fogo e o indivíduo queima lá. Deixaram o Miguel queimando por 2 horas. Então significa que lentamente foram queimando o cara, para hoje em dia, quando um pastor tem problema cardíaco, ele vai no cardiologista e toma uma pílulazinha para auxiliar o teu coração, e foi os protestantes que mataram aquele que descobriu sobre os problemas do coração. Aqui a gente estava fazendo uma avaliação histórica, nenhuma crítica à Igreja Católica e à Igreja Protestante, onde nós, como espíritos reencarnados, ou muitas vezes participantes atualmente, sabemos o quanto de riquezas morais nós aprendemos com esses companheiros, mas sobre os enganos que houveram a esse respeito. As questões de Salem, retratadas no filme, são outras questões também relativas à fé cega, ao fanatismo religioso. E aí prossegue aqui. A ciência empírica, a ciência que cuidava das experiências, ensaia os seus passos. As leis da natureza começam a ser penetradas e logo depois o pensamento filosófico irrompe, deixando-se perturbar pela sede de sangue dos abomináveis dias do terror da França, amante dos ideais, da liberdade, da igualdade e da fraternidade, sendo coagidos por esses tormentosos dias, com a chegada do Corso, Napoleão, que propõe uma nova era e traz Deus de volta à cultura. Era uma coisa contraditória, porque todo aquele movimento de ciência, todas as descobertas acerca das estrelas, que iriam trazer novamente Jesus de Nazaré para nós, mostrando a possibilidade das muitas moradas existentes na casa do Pai, as descobertas acerca da física, logo após as descobertas acerca do corpo humano, as descobertas acerca da capacidade de pensamento do homem, de raciocínio, as ideias dos iluministas, as ideias dos revolucionários, que por entenderem na igreja como algo que perseguia, algo que torturava, se apartaram de toda a religiosidade, e aí há todo aquele movimento chamado de movimento de terror, em que os idealistas da liberdade, da igualdade, da fraternidade fracassam e são mortos, têm as suas cabeças decapitadas e vão depois, por misericórdia divina, virem reencarnar aqui no Brasil, recebendo a doutrina espírita aqui na sua chegada. Daí a facilidade com a qual a doutrina espírita penetra no nosso país, e motivo pelo qual, antes da língua inglesa, a língua que predominava aqui no Brasil estrangeira era a língua francesa. Logo após, por uma série de questões, ela vai ser substituída. Então percebamos, e Napoleão, ele traz novamente a religiosidade, fazendo uma ligação com a igreja e se coroando, descumprindo inclusive o seu compromisso firmado com Allan Kardec no mundo espiritual, como bem nos informa o espírito Irmão X, uma lição muito bonita no livro Cartas e Crônicas, psicografia de Chico Xavier, chamada
Kardec e Napoleão. Fascinado pelo poder temporal, Napoleão Bonaparte começa a conquistar a Europa no desequilíbrio de erguer novos estados, quando se reencarna Allan Kardec, com a missão de restaurar na sua plenitude o Evangelho de Jesus e trazer a mensagem pulcra, quer dizer, pura, conforme pregada em vida pelo incomparável Rabi e pelos seus primeiros apóstolos. É o compromisso da doutrina espírita. Retornar à simplicidade do cristianismo primitivo. Então, nada das complicações que às vezes nós criamos acerca de doutrina espírita. Simplicidade do cristianismo primitivo, resgatada, relembrada com a reencarnação de Allan Kardec e o advento da doutrina espírita. Paris é cidade-luz, intelectual, e será aí que o sol do espiritismo irá brilhar, restaurando a ética moral do Evangelho e suportando os camartelos, as marteladas da ciência autodenominada materialista, da filosofia cínica e pessimista, conseguindo superá-los e abrindo espaço para que o amor pudesse vicejar no coração das criaturas humanas. Uma grande luta foi travada naquela época. Quando surge a publicação de O Livro dos Espíritos na Terra, estava desencarnando o fundador do positivismo, aquele que viera ensinar que a ciência, a realidade só era válida se fosse palpável, se você pudesse medir. Daí veio o chamado positivismo. Augusto Comte, nascido em Montpellier, vai desencarnar em 1857, coincidentemente, justamente a hora que vem o movimento de espiritualidade com a doutrina espírita. O Augusto, que trouxera uma ideia sobre certo aspecto muito importante para que desfizesse a fé cega, mas que gerou um grande problema, porque as pessoas passaram a ter por influência que só era verdade aquilo que podia ser visto, medido e apalpável, né? Aquilo que era concreto. E Allan Kardec vai utilizar-se, inclusive, do método positivo, mas para estudar o, entre aspas, impalpável, que era o mundo espiritual, utilizando toda aquela possibilidade de raciocínio que Augusto Comte houvera trazido para a Terra e que fora, de certa maneira, deturpada. Na filosofia havia um grande deboche, devido às questões da Igreja, da imoralidade dos seus guias espirituais, dos encarnados, dos seus líderes, gerando a desconfiança nas pessoas, gerou uma época de pessoas cínicas, de pensadores debochados. E a doutrina espírita vem resgatar essa seriedade da moral ligada à ciência e ligada às interpretações da vida, que é justamente o pensamento da filosofia, que não é algo difícil não. O cara que trabalha no cabo da enxada, ele filosofa, quando ele sabe o tempo certo para cada coisa, o tempo de plantar, o tempo de colher. A cozinheira, ela sabe a temperatura certa para fazer o feijão, para fazer o arroz. Isso é a capacidade de interpretar a vida. Isso é produção de sabedoria de vida. É filosofia. A filosofia não está presa nos muros da academia ou nos títulos. A filosofia é um benefício de Deus para todos os seus filhos, em quaisquer que sejam as suas experiências. É para isso que veio a doutrina espírita para nós, para nos ensinar que essas coisas são bem de todos. E prossegue aqui o nosso companheiro Bezerra. O século XX, estamos chegando, já chegamos no 20. O século XX, porém, pertencerá à ciência e à tecnologia. Nele, o Espiritismo poderá oferecer os instrumentos hábeis
para confirmar a sobrevivência do espírito, a disjunção molecular da carne, a morte, para oferecer uma filosofia otimista, capaz de tornar feliz a criatura humana, centralizada na lei de causa e efeito, e ao mesmo tempo abrir o Evangelho para cantar a sinfonia incomum das bem-aventuranças, ensejando aos excluídos a luz maravilhosa, mirífica do amor e a oportunidade da dignificação. É a chegada do século XX, com muita ciência e tecnologia, possibilidade de comprovar, reafirmar que a alma é imortal, grandes pesquisas mostrando a existência da reencarnação, que ela é um fato, e prossegue o Bezerra. Mas o planeta terrestre é de provas e expiações. Ele dá a lembrança para nós. Aqui não é um balneário, não é um lugar de passeio. Agora parei um balneário, não é um lugar de passeio, mas a Terra, o planeta aonde a gente vive, não é um lugar de passeio, é um planeta terrestre de provas e de expiações, porque aqueles que à sua volta se encontram ou que nele estão reencarnados, ainda somos espíritos inferiores, inevitavelmente conduzidos pela lei de progresso, e rumamos na direção da plenitude, erguendo a nossa terra-mãe à condição de mundo de regeneração. Ele dá o tom da nossa condição de sofrimento, mas ele dá o tom da esperança. Vê a diferença? E nós sentimos isso na vibração das palavras. Não são meramente palavras bonitas, elas possuem vibração, carga vibratória superior, né? Que a gente, à medida que medita, vai percebendo isso numa mensagem legítima do mundo espiritual superior. E ele está falando sobre as torres gêmeas. Em algum momento ele falou algo direto, ou algum detalhe, ou disse que as sombras, as trevas estavam armando, havia uma guerra entre os benfeitores e os espíritos trevosos. Em algum momento ele disse isso? Não falou. E essa mensagem continua atual? Continua. Vamos perceber aqui o ensino que ele está trazendo para nós. E quando as expectativas se apresentam próprias, para que se opere a grande transformação, ocorre a chegada de um novo caos, o que não nos constitui surpresa. Para o mundo espiritual não era surpresa, fazendo desmoronar alguns pilares do materialismo. O que representava as torres gêmeas? O centro comercial só dos Estados Unidos? Do mundo. Ali tinha ligações com diferentes economias do nosso planeta. Desmoronar alguns pilares do materialismo. Representava aí o quê? Um pilar do materialismo, tudo voltado para a economia. E mostrando a fragilidade das construções temporais sem o selo da divindade. Olha que legal. Demonstrando as fragilidades das construções. O edifício era uma obra de arquitetura, sólido, mas veio abaixo num piscar de olhos. Olha a lição que ele tira para a nossa vida, para cada um de nós. Se não tem o selo da divindade, lembra o que Jesus falou acerca do templo de Jerusalém? Não vai restar pedra sobre pedra. É uma outra versão. A grande crise que se abate sobre a terra de hoje é a mesma crise que dominava a mentalidade daqueles dias, quando Jesus cantou a Boa Nova. Que vergonha! Então a gente não mudou muito. Se é a mesma crise, somos os mesmos espíritos, encarnados e desencarnados, sujeitos a provas e expiações. E aí prossegue. É crise de valores morais, que somente podem ser modificados quando o Evangelho aquecer os sentimentos
e orientar os pensamentos das criaturas. Graças ao Espiritismo, que é o retorno de Jesus, então não existe essa. Já escutei alguns companheiros falar, isso me causa gastura. Não, porque se no Espiritismo não tivesse Jesus, eu deixaria o Espiritismo. Como se fossem coisas diferentes. Tem uma mensagem de Bezerra de Menezes que ele afirma o seguinte: Espiritismo é Jesus. Se vocês quiserem discordar de Bezerra, vocês fiquem à vontade. Eu prefiro errar com Bezerra de Menezes, com Divaldo, com Chico e com esses companheiros. Eu erro com eles cegamente, mas eu não vou errar com outras pessoas, não. Então, eu aprendi isso com Jussara. Uma vez ela falou, né, com quem você prefere errar? Com Emmanuel ou com fulano de tal que disse isso? Emmanuel até agora tem permanecido. Então, prosseguindo aqui. Crise de valores morais, repetindo, né, que é o retorno de Jesus, desenha-se uma nova era, que se levantará dos escombros dessa geração cúpida, quer dizer, ávida e ambiciosa, para fazer reinar na terra a verdadeira fraternidade. Aí olha só, ele ampliou, foi a Jesus, mostrou que esse conflito não é agora. Você vê que de reencarnação, o Ocidente, os poderosos materiais do Ocidente, quando os poderosos materiais do Oriente ainda permanecem com os vestígios, o dia que um desses optar pelo perdão, você vai ter uma grande mudança em termos de planeta, em termos morais. É como quando uma dessas patas, como um todo, constituída por pessoas dos seus congressos, que decidem em invadir ou não, em bombardear ou não, em fazer terrorismo ou não, decidirem-se por isso, aí nós vamos ter essa fraternidade surgindo no nosso planeta. Aí ele faz uma pausa e traz para o encontro espírita que eles estavam tendo, que nos diz diretamente respeito direto. Nestes dias, discutistes em torno dos mecanismos que podem ser aplicados em favor da coletividade sofrida, que é uma reunião justamente que reúne a experiência e o conhecimento de todos os espíritos do Brasil e fora do Brasil, a prática para constituir orientação ao Centro Espírita e outras recomendações da Federação Espírita Brasileira, que não foi inventada ou veio como hierarquia depois dos grupos espíritas. Ela surge por orientação de Ismael e de outros benfeitores, para acompanhar o trabalho de equipe, o movimento espírita como um todo nas casas espíritas. Percebamos o que o Bezerra está falando sobre essa situação. Ele está dando aval a isso. E nós, no movimento espírita, espíritas cristãos, precisamos pensar nesses termos. Espera lá, Bezerra está colocando isso. Eu tenho outra mensagem sobre unificação pelo Chico Xavier. Tem outra também pela Ivone. Médios diferentes, momentos diferentes, sem se falarem, recebendo por Sueli, recebendo a mesma coisa. E isso, como fala o Evangelho segundo o Espiritismo, é a autoridade da doutrina espírita, concordância universal dos ensinos dos espíritos. As coisas batem. Elaborastes projetos de programas de ação que possam sensibilizar autoridades que governam o nosso país. Estivesses preocupados com a marcha do movimento espírita nas terras do Cruzeiro do Sul. Delineastes, traçasse as linhas técnicas e atividades para a ação correta em favor dos dias por vindouros. Não nos esqueçamos, porém, desse trabalho extraordinário junto à criatura humana em si mesma. O objetivo é o ser humano, em si mesmo, em essência. Pensemos no ser coletivo
que é a sociedade, mas não olvidemos os pequenos gestos de amor, de beneficência, de perdão, de caridade para com aqueles que vivem conosco na intimidade do nosso lar. Bezerra de Menezes, que saía para atender tantas pessoas, fala que caridade começa de casa, trocando miúdos. Aí é para a gente se perguntar, como é que eu estou em minha casa? Como é que estamos nos conduzindo nesse aspecto aí? Faz essa oportunidade. Eu estou transformando o centro espírita num lugar de fuga, que eu fujo lá de casa porque minha esposa é chata, meus filhos são da pá virada, ou meus pais pegam no meu pé, aí eu vou para o centro espírita? Ou eu estou indo por devoção e com a consciência tranquila que a minha casa está bem porque eu levei o espiritismo para lá em forma de prática, para que eu possa sair e depois que todo mundo for para a sua casa ou ficar sozinho, eu tenho para onde voltar. É porque, reparou? A festa, todo mundo se abraça e chora, e grita e se arrepia, mas depois acabou, todo mundo tem que voltar para casa. Se você não estiver bem lá, se a gente não construiu algo, como é que fica? Aqueles com quem nos relacionamos no trabalho, que dá dignidade, o nosso trabalho, como é que está? No grupo social, onde todos caem aí, estejamos situados para evoluir. Bezerra de Menezes traz para cada um de nós. E aí, como é que eu estou nesse aspecto? Que nos vossos trabalhos respeitáveis e elaborados, com empenho e abnegação, o ser humano em si tenha regime de urgência. É aquela escolha entre os porcos e o obsidiado de Gadara, entre a instituição material, templo de pedra, e a pessoa, o ser humano. Como que a gente tem se decidido nesse aspecto? Não é que a gente vai ser omisso e ser cúmplice de coisa errada. Vamos dizer sim quando for sim, não quando for não, porque a casa espírita não é a nossa casa. É a casa do espiritismo cristão que tem que funcionar, espiritismo cristão aí. A gente não vai fazer dos nossos jeitos. Mesmo porque a gente pode morrer, deixar a casa, ela tem que prosseguir nos moldes da unificação do espiritismo, do cristianismo redivivo que retorna. E aí prossegue ele, que nos voltemos todos para a criatura humana, insegura, aturdida, que segue sem qualquer segurança e sem o norte para onde encaminhar-se. A casa dividida rui. Percebamos se nós não estamos assim, ou ao redor de nós não há criaturas aturdidas, inseguras, que vai para aqui, vai para ali. Vou lembrar uma música que o pessoal deve recordar. Pedra que muito se ilude, não cria limo jamais. A Joana de Ângeles usa essa mesma frase. Perceba você em suas tarefas. É cada hora uma novidade? Não, isso daqui não é assim. Mas surgiu melhor ali, mas surgiu as inovações. E o velho, que é novo, que é o Evangelho, revivido pelo Espiritismo, a gente vai desconsiderando à medida que quer fazer cabo de força em certas situações. O Bezerra de Menezes está nos abrindo os olhos acerca dessa questão. Meus filhos, necessitamos voltar a Jesus, não nos esqueçamos, em momento algum, de que a adesão à proposta espírita é compromisso de auto-iluminação, é algo pessoal, compromisso de auto-iluminação, só se ilumina quem está na escuridão, né? Então é novidade. Mas Douglas fez isso, fulano fez aquilo, Regina fez aquilo. Olha, o único espírito que encarnou aqui que não errou, porque era puro, foi Jesus de Nazaré.
Todos os restantes erraram, e qual a novidade você dizer isso? Você acha necessário resolver o problema e está vendo a necessidade do Evangelho na conduta do outro? Pratique o Evangelho. Tem alguma coisa contra o seu amigo? Procura ele e conversa com ele. Aí dá para resolver. Se não dá, busca uma testemunha. Se não dá, leva para a Assembleia. Será que Jesus mentiu? Eu penso que não. Como tem sido a nossa prática a esse respeito? Não estranhemos as provas, não relacionemos as dificuldades, não reclamemos a chuva de calhaus, ou os espículos, os espinhos do solo que nos ferem os pés. Isso é ou não é atual? Com a corrupção reinante aí. Sem qualquer masoquismo, ele já faz a observação, porque alguém podia pensar, mas então está recomendando que a gente goste de sofrer? Ele já se adianta. Sem qualquer masoquismo, quer dizer, gostar de sofrer. Aquele que elege Jesus compreende que é um sacrifício, filho dileto do amor, que encontrará a sua plenitude. Não temos outro roteiro a seguir, senão aquele que foi percorrido pelo incomparável benfeitor de todos nós. Parabéns quem permanece na Casa Espírita Dr. Adolfo pelos 19 anos, ou pelos 5 anos que aqui participa, ou pelos 9 anos que aqui participa, tendo N motivos de mágoa e decepção, e mesmo assim permaneceu aqui para ver a vitória das suas ideias como certas, ou ter a oportunidade de ser humilde e reconhecer que estava enganado, e juntos permanecer no trabalho, que é essa proposta que a doutrina espírita nos traz. Uni-vos cada vez mais, que as vossas discussões permaneçam no campo ideológico, podendo discutir à vontade, mas divergir sem dissentir. Por que a gente não pode fazer isso? Aí se faz aquele momento que todo mundo finge que concorda, sai dali, cada um faz o que quer diferente ao seu capricho, e aí continua o movimento dividido, fraco e doente nesse aspecto, se não nos tornarmos vigilantes nesse sentido. Que as vossas discussões permaneçam no campo ideológico, repetindo, respeitando-vos uns aos outros, mesmo quando litigantes. Se discordam, manter o respeito. Então ele falou que existe. Existe a divergência e existe o litigante. Mas vai se manter o respeito. Então ninguém se iluda nesse aspecto. E aceitando o resultado da opinião majoritária. Vou repetir. E aceitando o resultado da opinião majoritária. Queridos, alguns de nós aqui, Maria Amaral, Carlinho, Nilce, Cássia, participamos do Grupo Espírita Allan Kardec mais ou menos no mesmo tempo. Ele fez 40 anos esse ano. Muitos de nós estamos lá há 30 anos. Você acha que sempre nós tivemos sem nenhum problema? Que nunca discordamos? Que nunca batemos de frente? Mas permanecemos juntos. E se for pelo meu desejo e dos meus irmãos, vamos envelhecer juntos trabalhando no bem. E deixar o corpo e olhar um nos olhos dos outros transparentes. Está vendo? O que você viu quando eu estava lá é a mesma coisa que você está vendo aqui. Sem nenhuma mentira, sem nenhuma dissimulação, sem nenhuma sedução, sem nenhum ardil. O que é? É porque a doutrina espírita nos ensina isso. Então deve ser assim. E aí prossegue. Fidelidade a Jesus e a Allan Kardec
é a proposta de sempre, nestes 144 anos de divulgação da abençoada doutrina espírita. Já estamos encerrando. Fiéis aos postulados da codificação, demos direito aos outros de se movimentarem nos níveis de consciência em que se encontram. Quer fazer de outra maneira? É livre, fica à vontade, sem nos perturbarmos com qualquer expressão aguerrida de combate ou de destruição. O Senhor não deseja a morte do pecador, mas o desaparecimento do pecado. Porque mesmo às vezes, em expressões equivocadas ou parciais, a pessoa também vai fazer o bem que é possível, está com boa intenção, então não há necessidade. Agora, permaneçamos firmes em nossos postos com a coerência que a doutrina espírita nos ensinou, obedecendo a opinião majoritária, que é a proposta da unificação. É assim, então nos adequamos. Ah, mas eu discordo, mas está sendo feito assim, eu respeito e prossigo no serviço. Porque de qualquer maneira o bem não está sendo feito, pessoas estão sendo ajudadas. Então, meus companheiros, beber sopa só tem um jeito, é levar a colher à boca, não é? Você pode fazer de N maneiras, de N sopa, mas você vai ter que levar a colher à boca. Então, para que arrumar de sentimento por conta disso? Vós, como nós outros, que amais a Jesus, esculpio em vosso espírito, avançando com segurança para os dias de amanhã e aprendendo com as experiências do cotidiano a não repetir equívocos e, quando esses ocorram, a vos levantardes seguindo confiantes, porque se hoje é o nosso dia, amanhã é o momento da nossa paz. Olha que bonito, né? Tem algum santo, algum puro, algum perfeito aqui, vai ocorrer equívocos, vai se enganar, reconheceu, se renova e prossegue. Na grande crise moral que se apresenta com as terríveis consequências da hecatombe, né, do grande sacrifício momentânea, e de outras que por certo virão, de 2001 para cá veio muita coisa, né? Ele já diz isso, mas sem dizer que por certo virão. Sede vós aqueles que permanecereis em paz, amando a todos ajudando e tornando-vos hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. É a mensagem bela do Evangelho, em luta contínua contra as más inclinações. Os companheiros espíritos espíritas, porque há espíritos que não são espíritas e psicografam obras mediúnicas, muito conhecidas e de grande divulgação, mas olha a definição de Bezerra: espíritos espíritas que têm um compromisso direto com Jesus de Nazaré, a renovação espiritual do planeta, em sentido claro, não que outras frentes não tenham. Por exemplo, pega um Gandhi na espiritualidade, ele tem também ligação com Jesus de Nazaré. Difere em certas concepções, mas a essência é a mesma. Quem discrepa disso não faz parte dessa grande equipe de renovação da Terra. Quer gerar cisânia, a discórdia de alguma maneira. Então, olhos abertos em relação a isso. Os companheiros espíritos espíritas que mourejaram, que trabalharam nesta casa, se referindo à FEB, e outros que vos acompanharam de vossas cidades, aqui estão conosco, repetindo como nos dias gloriosos do martirológio, do martírio cristão: Ave Cristo, aqueles que aqui desejamos servir-te, oferecemos as nossas vidas e o nosso amor. Ele faz aqui uma paráfrase do que os gladiadores diziam em frente a César: Ave César, os que vão morrer te saúdam. Aqui ele fala da vida, da sublimação do sacrifício.
do que os primeiros mártires cristãos fizeram. Muita paz, meus filhos, que o Senhor nos prodigalize bênçãos. São os votos do servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Muita paz. Que Jesus nos abençoe a todos. Parabéns à Casa Espírita Doutor Adolfo. Muita paz.